Empreenda Mais é um programa de empreendedorismo da TV Manaim, uma emissora da Igreja Cristã Maranata. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio e nós continuaremos aqui nesse segundo episódio com o empresário Lucas Isoton. A você que está vendo este episódio, aconselhamos até que você volte para ver o episódio anterior. Foi uma conversa muito interessante a respeito do desafio do empresário, da criação de uma empresa, saindo do zero, com muitas informações que podem contribuir muito para o seu negócio ou para aquele que quer empreender. Lucas, seja bem-vindo mais uma vez conosco aqui. Vamos continuar a conversa e neste episódio, Lucas, vamos ver se nós falamos um pouco de vendas. A sua empresa é uma empresa de vendas há 37 anos, como você falou, tem loja há 40 anos, então você até citou no episódio anterior, barriga no balcão, não é? Então a experiência de quem está à frente de um negócio vendendo. E eu te faço aqui uma primeira pergunta: vendedor, ele nasce pronto ou pode se construir vendedor? Aníbal, pode se construir. É claro que se uma pessoa for extrovertida, gostar de servir, de atender pessoas, porque vendas tem que ser uma pessoa que goste de pessoas, né? A pessoa tem que pensar sempre em atender as necessidades do outro. Por isso que o melhor vendedor não é o que fala muito, é o que ouve. Porque quando você está ouvindo, você está conhecendo as necessidades, os desejos do seu cliente. E a partir do momento que você conhece as necessidades e seus desejos, você vai verificar se você pode atender ou não. Então, a primeira coisa que eu sugiro para alguém que vá trabalhar com vendas é ser mais ouvinte e falar menos, porque ele precisa conhecer o que o cliente está precisando. Outro ponto importante é o seguinte: todas as áreas de uma empresa são fundamentais: financeiro, produção, marketing, vendas e assim por diante, logística. Mas nenhuma empresa fica viva se não tiver vendas. Eu costumo brincar, falo assim: se vender, o resto a gente se vira. Ótimo. Porque se vender, a gente arranja dinheiro emprestado para poder comprar o produto, a gente consegue gente para produzir, nem que seja trabalho sábado, domingo, a gente consegue fazer as coisas, consegue descontar duplicata, mas... Então, venda seria um motor do negócio, né? Sim. Todo empreendedor precisa ser bom vendedor. E se ele não for bom vendedor, ele tem que se associar com alguém que venda bem, que saiba vender, ou ter alguém na sua equipe que saiba vender bem. Porque o empresário, ele primeiro precisa vender a sua própria imagem para a sua equipe. Precisa vender, por exemplo, vou dar um exemplo. Amanhã, a gente está lançando na nossa empresa a coleção Verão 2026. Nós estamos convidando todos os funcionários para ver o lançamento, porque se eles não souberem, não conhecerem a nova coleção, como é que eles vão vender para os nossos representantes comerciais, para os nossos vendedores, que por sua vez tem que vender para os lojistas, que por sua vez tem que vender para os consumidores finais? Então, a primeira coisa, você tem que vender seu produto ou serviço dentro da sua empresa. E um vendedor, ele pode ser feito. Claro que existem muitas técnicas, existem muitos cursos de vendas onde a pessoa pode aprender a vender melhor. Ele pode ter... Existem muitos ensinos à distância no YouTube, o que tem de cursos grátis, palestras maravilhosas, orientações, tem muitos artigos, vai na internet... Aciona tio Google aí, vai na inteligência artificial. Hoje eu até brinco, quer fazer um pós-graduação em vendas, um mestrado, pegue todas as suas perguntas que você tem, vai para algumas inteligências artificiais,
seja o ChatGPT, o Gemini, Copilot, Meta, o próprio chinês DeepSeek, vai lá, faz as perguntas e continua fazendo as perguntas. E se todo dia ele fizer 1 hora de perguntas às inteligências artificiais, ele vai acabar fazendo um MBA de vendas. Muito bom. Ô Lucas, você falou uma coisa aí que parece que é uma quebra de paradigma. Lá na sua fala inicial, aqui nesse episódio, você disse sobre que o vendedor deve ouvir mais e falar menos. E o que nos parece quando se fala de vendedor é que ele é aquele que fala muito para convencer. Como é que se aplica esse ouvir mais e falar menos e quais os efeitos desse ouvir? Se você quiser até contar alguma experiência, seria bom. Uma prática, né? Olha só, quando eu era mais novo, eu falava muito mais. A gente vai ficando velho, a gente vai ouvindo mais. Eu estou nessa também. Então, eu tinha uma relação relacionamento com uma série de empreendedores de mais idade do que eu. Eu brincava com ele e falei assim, eu faço uma pergunta de 10 segundos para ouvir sua resposta de 10 minutos. Então, o que acontece? O lance de falar menos é porque o comprador, que é o nosso cliente, ele não quer que alguém venda para ele quer ele comprar. E ele quer comprar algo, produto, serviço, que satisfaça as necessidades ou resolva um problema para ele. No jargão corporativo, a gente fala que resolva suas dores, né? Sim. Toda pessoa que quer comprar algo, a gente tem que ouvir quais são suas dores, quais são suas necessidades, o que você precisa. Quando você ouve, você verifica que se você pode atender ou não, que muitas vezes você vai falar, não, eu não tenho como te atender, porque é muito melhor perder uma venda do que perder um cliente. Sim. Vai ter horas que você vai falar assim, não, eu não tenho isso que você está pedindo, eu tenho até isso, aquilo, que pode substituir parcialmente isso que você precisa, que você pode avaliar, mas não tenho tudo que você está necessitando. E tem que ser honesto. E tem que ouvir para poder... Porque vender... Eu escrevi alguns livros de vendas e em todos eles, em 3 deles tem na capa ou na contracapa uma frase que fala assim, vender é construir relacionamentos e satisfazer a necessidade do cliente. Ou seja, você também evita comprar com quem você não se dá bem. Às vezes a pessoa é pouco simpática para você, você já não fica nem com muito boa vontade de comprar algo dela. E se a pessoa for simpática, você já se sente mais fácil para comprar algo dessa pessoa. Só que essa pessoa não vai comprar só por simpatia. Hoje ninguém mais compra só por simpatia, ou seja, pouquíssimas pessoas compram. Eu falo com meus representantes comerciais, pediu para dar exemplo, que antigamente eles chegavam para o lojista, que era amigo dele, falava assim, eu quero comprar isso assim, assim. Aí o representante mesmo tirava o pedido, escolhia os produtos, a coleção, a quantidade. A relação de confiança. Relação de confiança. Hoje não. O cara não pode ser compadre do outro. Assim, vão aqui para frente do meu computador. Vamos ver como é que está o giro da sua marca. Vamos ver quanto é que está meu estoque. Ele tem dados. Exatamente. Quais são os grupos de produtos que estão girando muito? Isso eu não vou comprar de você porque eu tenho tantos meses. Esse aqui eu vou comprar só na grade tal para me cobrir as falhas que existem. Esse aqui eu vou comprar bastante porque eu estou praticamente sem estoque, gerou muito bem. Entra aí o chamado gerenciamento de categorias e tudo mais. Sim, aí você vai para a curva ABC, porque hoje nenhum empresário pode comprar algo de alguém que não precise muito. Sim. Você reputa essa mudança, uma mudança ou sempre foi assim? Quer dizer, o cliente, o que está comprando, seja ele um consumidor, seja ele um empresário, né, um PJ ali, um CNPJ comprando para revender, você reputa que houve uma mudança com o tempo, com o conhecimento que as pessoas têm hoje, seja da internet, o conhecimento atual,
ou ele não houve mudança, era um erro do vendedor antigo de não ouvir e apenas falar? Porque essa prática do vendedor falar muito era real, isso aí, né? Eu não estou falando que quem fala muito não consegue vender, não. Mas eu só digo que se ele falasse menos, ele venderia mais. Ó, Venderia mais, tá? ó, se tem algum vendedor aqui, aproveite a dica do Lucas, empresário experiente. Fale menos, ouça mais o cliente, para perceber naturalmente a necessidade dele, né? Eu já tive um supervisor de vendas, e que o apelido dele era, espero que ele não esteja me ouvindo, era Papagaio. Papagaio. Porque ele falava. Falava assim, olha, você é um ótimo vendedor, mas se você falar menos e ouvir mais, você vai ser muito melhor do que ótimo, vai ser super excelente. Fale menos, ouça mais o cliente. O cliente quer falar, né? É porque você tem que deixar. Muitas vezes o cliente precisa desabafar com alguém. Você vai lá para fazer uma transação comercial e você verifica, porque atrás de todo CNPJ existem seres humanos, pessoas. Sim. Pessoas que têm alma, têm coração, têm momentos bons, momentos não bons. Então, a gente tem que entender isso. E quando o vendedor deixa o seu cliente falar, muitas vezes ele não quer nem falar de negócios. Ele quer desabafar porque está com um problema pessoal e talvez até quando o vendedor não é tão próximo dele, ele se sente até mais fácil desabafar com alguém não próximo. E tem que deixar falar. E a partir daí, ele vai ter confiança em você. E o vendedor precisa entender o que o cliente quer. Então, era um erro do passado achar que falar muito vendia muito. Não, agora tem que ouvir. E também é um erro achar que só relacionamento vende. Não, relacionamento ajuda a vender. Mas só vende se tecnicamente for necessário comprar aquilo, tá? As pessoas estão mais informadas, né? Como falamos aqui, com dados, com muitas informações para tomar suas decisões, né? Você não vai no médico se não tiver dor. Você só vai no... Ah, mas o médico é meu amigo, vou lá. Você não vai. Você não vai perder seu tempo e nem do médico. Você só vai lá se você tiver com algum problema. Por mais que você goste do médico, seja seu amigo, seu parente. Então, as pessoas compram aquilo que necessitam. E é obrigação do vendedor identificar o que elas necessitam. E só se faz isso ouvindo. Muito bom. Lucas, qual o desafio de formar uma equipe de vendas? Olha... São muitos, né? Está mais difícil hoje do que há 37 anos atrás? Eu diria que está. Sabe por quê? O mundo mudou. Os clientes mudaram. Depois da pandemia, houve uma mudança no comportamento humano, um nível de exigência muito forte. Antigamente, quando você achava algo que estava bom, mediano, ótimo, você comprava. Hoje, você acha um negócio que está muito bom, você reclama, aponta falhas, fala, eu queria algo que fosse excelente. E hoje, todo mundo está muito rigoroso. Antigamente, ter qualidade vamos dizer assim, era algo que te destacava dos concorrentes. Ter bom relacionamento te destacava. Mas hoje não. Você é obrigado a ter qualidade em tudo que faz, você é obrigado a ter rapidez na entrega, você é obrigado a cumprir os prazos, você é obrigado a ter um preço bom, você é obrigado a dar um bom atendimento. E tudo isso não é vantagem competitiva nenhuma. O cliente está mais exigente, então. Mas muito, muito exigente. Muito, muito exigente. Então, hoje, se o vendedor não se preparar, eu costumo brincar, falo, por exemplo, eu sou engenheiro, sou mais ou menos um administrador da vida. Eu falo assim, olha, é mais fácil se formar em engenharia, administração e direito do que ser vendedor, do que ser um vendedor top. Porque tem que ser tão bom. E o vendedor tem que saber até para qual empresa trabalha, para saber se essa empresa vai dar, vamos assim, vai dar condições dele atender bem os clientes dele. Muitas vezes o vendedor fala assim, não, vou ficar em tal empresa, porque tal empresa não tem ainda estrutura para atender aquilo que eu preciso fazer pelo meu cliente.
Isso é normal, vendedores deixarem determinada empresa, porque a empresa ainda não tem uma logística, não tem um atendimento, não tem uma qualidade, que é algo mínimo para alguém comprar. Agora, não sei se você ia me perguntar sobre marketing. Pode falar de marketing, é importante. Marketing e vendas está diretamente ligado, né? Olha, eu costumo falar uma frase assim, quem vende é o marketing, venda só tira o pedido. Interessante. Porque é o seguinte, o marketing cria o desejo. Okay. O marketing faz com que alguém enxergue aquilo como algo que vai satisfazer, vai levá-lo para um patamar, vai associar ele a um grupo de pessoas, se for um jovem, para a tribo que ele gostaria de pertencer. O desejo de um celular que ele viu, sim, que o marketing fez isso, né? O marketing faz com que o produto ou serviço seja aspiracional. É aquilo assim, o cara olha assim, vamos supor, uma roupa, uma camiseta, fala assim, eu vou me sentir mais bonito do que meu amigo. As meninas vão olhar para mim. Eu vou me sentir bem. Eu vou me destacar naquele grupo de amigos. Então, só que isso, o marketing precisa dizer para ele que aquela camiseta, aquele produto faz isso por ele. Interessante. Então, na prática, quem vende é o marketing e vendas tira pedido. Tira o pedido. Vamos aproveitar então esse tira pedido aí. Há uma discussão recorrente, né? E muitas pessoas dizem, não substitui, a inteligência artificial, a tecnologia vai substituir pessoas em alguns setores ou vai otimizar. Tecnologia, se é só para tirar o pedido, pode substituir o vendedor? Em boa parte, sim. Tá. Porque é o seguinte, por exemplo, existe o FAQ. O que é o FAQ? É respostas às perguntas mais frequentes. Okay. Por exemplo, lá na minha área imobiliária, eu tenho 30 e tantas perguntas e respostas que respondem 95% daquilo que um comprador de um imóvel quer comprar. Podia ser um robô perguntando aquilo, o cliente pode perguntar pela internet, num site, perguntar e o robô responder. Uma inteligência generativa artificial. A inteligência artificial interpreta até o tom de voz das pessoas. Então, muita coisa, olha só, não é que a inteligência artificial vá substituir por completo as pessoas. O que vai acontecer é o seguinte, é que um profissional que não usa inteligência artificial vai ser substituído por um profissional que usa inteligência artificial. O bom profissional que usar inteligência artificial não vai ser substituído nunca, mas ele vai sempre substituir aquele que não usa. Então, o vendedor, ele precisa, nesse tempo, conhecer tecnologia, inteligência artificial, para otimizar os resultados dele. Sim, seria isso? Ele precisa ter no carro dele, no celular dele, o GPS para ele chegar mais rápido, saber onde estacionar. Ele precisa ter um catálogo digital. Ele precisa tirar um pedido online ou offline. Ele precisa mostrar, quando estiver mostrando um produto, um serviço, mostrar um vídeo. Tudo isso ele precisa de tecnologia. Então, hoje, aquele que tirava eu sou daquele tempo que tinha aquele calhamaço de pedido, assim, como é que se chama? É bloco de pedido. Bloco de pedido. O bloco de pedido. Carbono, né? Com carbono e tudo. Eu sou dessa época, mas né? Eu também. Então, mas aquilo não, é tudo digital. E, inclusive, o próprio cliente pode comprar de maneira automática e o vendedor, ele só avalia se pode incluir mais coisas, se pode melhorar o pedido do cliente. Hoje, para substituir um representante comercial, tem um Inside Sales. Inside Sales é vendas internas, que é venda, no fundo, por telefone. Muito bom. Lucas, muito ensino. Eu vou repetir para você aqui uma coisa que eu já falei algumas vezes, em tom de brincadeira, mas com uma certa realidade. 20 minutos de conversa aqui com você foi quase como um MBA para alguns aí que podem aprender muito e aplicar nos seus negócios. Muito obrigado mais uma vez, Lucas, por estar aqui conosco. Nós vamos ler um texto da palavra aqui para encerrar, que está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que nos diz assim:
tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, fazer aquilo que é colocado à mão. A você que está conosco, continue na nossa programação da TV Manaim. Deixamos aqui um abraço a todos.